Bom dia a todos. Queria agradecer não só aos oradores, mas os que estão aqui com a gente, em pleno, como a gente comentava, em pleno sábado de carnaval, sem ou com carnaval. Obrigada por estarem por aqui. É um prazer, eu até perdi né, a lábia do Papa Mesa, porque a gente parou em dezembro, o último que a gente fez foi sobre o Natal. Dia 16 de dezembro, né? E a gente está voltando hoje e com o prazer de estar com 2 médicos veterinários e um biólogo para falar de peixe. Antes de introduzir vocês, eu vou só retomar, né, a apresentação do Papa Mesa. O Papa Mesa é um momento que a Vera Kiss criou para mostrar não só o quanto a Vera Kiss é eclética no seu assunto, né, nos temas que ela aborda dentro da cadeia de alimentos, do campo à mesa, e mostrar também as diversas visões, visões opostas, pontos de vista, etc. E foi uma maneira também da gente valorizar o trabalho dos nossos colaboradores, parceiros, entre outros, para divulgar trabalhos que às vezes ficam escondidos, né, que a gente não vê. E hoje, então, como eu estava comentando com a Maíra, antes da gente entrar aqui, é um prazer para mim receber vocês três e falar de um tema que o André e 2 amigos dele fizeram eu entrar nesse mundo do peixe, que eu nem conhecia, e a gente acabou de sair de um workshop sobre pesca. E o peixe é um tema dentro dos alimentos, não para vocês que são especialistas, mas, por exemplo, para o nutricionista, a Maristela concorda ou discorda comigo, tem uma nutricionista aqui comigo, o peixe ele é muito denegrido, não no mau sentido, mas ele é deixado de lado, ele é um pouco ignorado, os nutricionistas pouco conhecem os peixes, modo de preparo, e é algo que faz falta a gente conhecer, né? A gente fala tão bem da carne e não porque do peixe. E eu estava contando para a Maíra também que eu sou da época, talvez a Maristela também, em que a Sociedade Brasileira de Pediatria não recomendava e falava que o peixe para criança só depois de 1 ano e meio. Né? E aí eu vim para a Europa, com 6 meses, as crianças já estão comendo bacalhau e tudo quanto é peixe. Uau! Então, assim, muito legal, achei a iniciativa de vocês dessa cartilha, muito legal, muito interessante, e estou louca para descobrir mais, e por isso que eu convidei vocês, deixo para vocês aqui, a gente vai passar um momento muito gostoso, espero eu. E não, tenho certeza, né? Bora lá, como é que vocês querem fazer? Vocês três? Vou deixar vocês se apresentarem. Já falei que tem 2 veterinários e um biólogo. Deixo com vocês. Oi, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem, então, né? Eu sou médica veterinária, sou extensionista e eu sou mãe de um garotinho de quase 1 ano e meio. Então, quando meu filho começou a comer, que eu tive esse insight. Eu vou falar melhor para vocês daqui a pouquinho, junto com minha apresentação aqui. Não sei se o André e o Tuna vão se apresentar antes. Acho que a gente poderia se apresentar todos e aí depois Isso. volta para você e você começa. Uhum. O que você acha? Tá bom? Pode ser? Pode ser. Então, vai lá, André. Então tá bom. Gente, um bom dia. Eu sou André Medeiros, eu sou médico veterinário também e atuo na cadeia produtiva do pescado há 11 anos. É meu ramo de paixão, meu trabalho, essa minha área de eu tenho aí vontade de permanecer junto. Sou também extensionista, como a Maíra apontou, e a gente trabalha em prol da cadeia produtiva do pescado aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, e a gente espera contribuir um pouquinho mais com vocês com esse consumo do pescado de modo geral, para a população em geral, e especificamente também hoje aqui que vai ser abordado para as crianças, como a Maíra vai apresentar muito bem. Tá bom? Tuna, fica à vontade. Opa, obrigado. Eu me chamo Fernando Tuna, eu sou biólogo de formação e trabalho como analista de recursos pesqueiros. Então, o meu ramo de estudo é muito ligado às espécies de peixe, à pesca, como é que a gente retira esse produto dos mares, e, enfim. Então, é um convite muito interessante, porque, para mim, foge um pouco da minha área de atuação, né? Essa parte nutricional, como vocês estão dizendo. Então, foi um convite muito bacana que a Maíra e o André me fizeram para a gente tentar desmistificar um pouco essa questão do consumo de pescado
e agora pegar um público que é tão diferente assim, né, quando a gente fala de peixe, que são as crianças. Então, espero que vocês gostem das apresentações e do bate-papo que a gente vai ter ao longo aí da manhã. Manhã aqui no Brasil, diga-se de passagem. Bom, então acho que eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Espera aí. Funcionou aí, gente? Acho que sim, né? Sim, sim, sim. Então, vamos falar um pouquinho sobre o peixe, né, na introdução alimentar. Como eu falei, eu sou médica veterinária, sou extensionista e doutora em saúde pública e meio ambiente. E também sou mãe de um garoto de quase 1 ano e meio. Então, quando meu filho começou a introdução alimentar, eu buscava apesar de trabalhar com pescado, né, eu buscava por informações acerca das espécies de peixe que eu poderia oferecer para ele, modo de preparo e tudo mais. E eu tinha muita dificuldade de encontrar informações, e quando eu encontrava, eu às vezes não concordava com o que estava ali. As espécies que estavam sendo sugeridas para o bebê comer, né? Eu pensava, não, esse daqui eles estão falando isso porque não tem espinha, mas pode ter um pouco de contaminação. Então, eu falei, olha, existe essa lacuna de informação aí, então a gente que trabalha com isso podia preencher essa lacuna. Então, foi meu primeiro trabalho voltando da licença maternidade, né? Então, convidei Fernando Tuna e André Medeiros para entrar nessa comigo, e eles aceitaram, ainda bem. E a gente escreveu, né, esse guia, que é uma publicação do governo do estado do Rio de Janeiro, chamado Tem Peixe no Papá do Neném, um guia sobre o peixe na introdução alimentar. E ele está disponível para download gratuito no site da FIPERJ, na aba Publicação Informes Técnicos. Então, qualquer pessoa pode ter acesso a ele, né? Gratuito. E o objetivo é justamente desmistificar algumas coisas, incentivar o consumo de peixe desde da infância, primeira infância mesmo, né? Porque eu acho que é quando você se acostuma, né? Se habitua a comer certos alimentos e pode levar isso para a vida e ter uma vida saudável, começando lá de bebezinho, né? Então, como a gente estava falando aqui antes de começar, até bem pouco tempo atrás, uns 2 anos atrás, quem tem filho de uns 4 aninhos, assim, vai lembrar que os pediatras só indicavam o consumo de peixe a partir de 1 ano de idade do bebê. Então, assim, quando o bebê começava a comer, introdução alimentar, né, que a gente chama, não era oferecido peixe, porque tinha muito medo de alergias, né? Então, os estudos foram evoluindo e os nutricionistas começaram a trabalhar com a janela de oportunidades. Percebeu-se que quanto mais cedo as crianças consumirem esses alimentos que são potencialmente alergênicos, menor era a chance delas desenvolverem essa alergia no futuro. Então, começou-se a introduzir esse peixe, né, na alimentação da criança, tão logo ela iniciasse a comer, né, na introdução alimentar, a partir dos 6 meses de idade, né? Então, o Brasil lançou, né, pelo Ministério da Saúde, o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos, em 2019, e nesse guia já está bem consolidada essa prática de oferecer o peixe a partir dos 6 meses de idade, né? Que é mais ou menos quando a criança começa a comer, obedecendo os sinais de prontidão alimentar. Então, para os bebês, os peixes têm nutrientes ótimos, né, para o crescimento e desenvolvimento, proteína, ferro, zinco, vitamina B12 e gorduras, né? Algumas espécies são ricas em ômega 3, né, que é a chamada gordura do bem, que atuam em equilíbrio do colesterol, evita inflamações, tem diversos benefícios para a saúde.
E existem diferentes formas de preparo, né? Nessa cartilha que a gente escreveu, tem algumas lá, né? Para as pessoas consultarem. E só a gente tem que frisar que essa carne tem que ser muito bem cozida, né, para esses bebês. Não pode ser nunca mal passada, crua, porque o sistema imune ainda está em formação, né? Então pode não conseguir combater algum micro-organismo que existe ali, né? André vai falar melhor dessa parte de qualidade do alimento, né? E outra preocupação que existe são as espinhas, né? Então, é necessário que as espécies que a gente vai oferecer para os bebês tenham espinhas fáceis de retirar e também vamos ter cuidado com a conservação, como o André vai mostrar um pouco. E é importante ressaltar, desde já, que o alimento deve ser mantido em temperatura adequada de refrigeração, desde a produção primária, né, na pesca ou na aquicultura, até o preparo, passando pelo beneficiamento, a comercialização. O tempo todo tem que ter gelo. O André vai falar melhor disso para a gente aí na frente, que é uma coisa também que a gente gosta muito de frisar para quando os pais forem comprar o peixe do bebê e a população em geral, né? Então, o que a gente vê lá na nossa cartilha, baseado nesse guia alimentar do Ministério da Saúde, é que a partir dos 6 meses a criança já pode comer o peixe desfiado ou amassado, a partir dos 8 já começa a comer em pequenos pedaços, e essa consistência vai aumentando, né? Até chegar mesmo da comida da família. E aí a nossa ideia com essa publicação também é adicionar o peixe na alimentação da família toda, né? Porque, como a gente estava falando antes, é uma proteína tão rica, né? E é meio deixada de lado. E é normal que as crianças pequenininhas, os bebezinhos, recusem determinados alimentos, mas é porque eles ainda não estão acostumados, né? Eles só, por 6 meses da vida deles, só tomaram líquido, então eles não se acostumam, estão desacostumados a diferentes texturas e tal. Então, por isso, pode ser que eles recusem, em um primeiro momento, mas os pais não devem... não gostou de peixe, não vou dar mais. Já foi demonstrado que às vezes as crianças precisam provar o mesmo alimento 8 vezes para começar a entender o que é aquilo. Então, no caso de recusa alimentar, que a gente fala para esperar um pouquinho, daqui a um tempo oferece de novo, então muda o preparo, a forma de preparo, né? E o que esse guia alimentar do Ministério da Saúde nos diz, né? Os nutricionistas e pediatras, as pessoas dessa área da alimentação de bebês, né? Nutrição materna infantil, porque antigamente era tudo que era oferecido para o bebê era triturado, né? Então, hoje em dia, isso não é mais a recomendação. Orienta-se a amassar grosseiramente, né, o alimento para as crianças perceberem a textura, os sabores, os cheiros e não misturar também tudo como se fazia antigamente, né? Então, as principais preocupações dos pais de bebês, por que eles não têm essa resistência a oferecer o peixe para os bebezinhos, né? A principal preocupação, eu acho, é a presença de espinhas, né? Que todo mundo tem medo de engasgo, até adulto às vezes não come por causa disso, né? Então, para resolver, peraí, deixa eu tirar aqui, ó. Tá na frente da minha tela. Para resolver esse problema das espinhas, o que a gente deve fazer? Procurar espécies cujas espinhas sejam fáceis de retirar. O Tuna vai falar mais à frente para a gente. E a dica que o Tuna me deu quando a gente estava escrevendo essa cartilha era: quanto maior o peixe, maiores as espinhas. Então, é mais fácil de retirar essas espinhas. E uma opção é que o consumidor já compra esse alimento na forma de filé, em locais confiáveis, né, que já vão oferecer esse filé limpo, sem espinhas, mas de toda forma, depois do preparo, é bom que os pais vejam ali se ficou alguma espinhazinha intramuscular, né, e prestem bastante atenção antes de oferecer. Então, assim, sanada essa primeira problemática, né? Então, outras preocupações são a contaminação microbiológica e a contaminação química, né? Então,
é interessante saber a origem do peixe, né? Procurar saber, comprar desses locais confiáveis. O André vai falar melhor, que tem que ter sempre gelo, refrigeração, né? E no caso da contaminação química, o que a gente faz é evitar a compra de espécies de topo de cadeia alimentar, né? E porque essas espécies, eu vou falar mais para frente um pouquinho, elas tendem a bioacumular contaminantes como metais, né? Então, evitar essas espécies de topo de cadeia e as espécies demersais, né? Que são os peixes de fundo, porque por eles viverem muito em contato com o substrato, também podem apresentar uma maior contaminação por essas substâncias químicas. Outra preocupação são as alergias alimentares, né? Então, o pediatra é o melhor profissional para orientar essa introdução do peixe, né? Que é um alimento que muita gente tem alergia, né? Então, ele vai levar em conta histórico familiar de alergia e vai orientar melhor esses pais ao que fazer no caso da criança apresentar algum sintoma, né? Então, as formas de apresentação do peixe no mercado varejista, né? As principais eu coloquei aqui. Lá na nossa cartilha tem também essas fotos. A gente tem o peixe inteiro, eviscerado sem cabeça, inteiro eviscerado, em forma de filé, que foi o que eu sugeri, que talvez seja mais fácil para quem vai alimentar crianças, né? O filé espalmado e as postas. Existem outras apresentações, né? Tem algumas espécies aqui que a gente sugeriu, que são espécies de água doce aqui do Brasil, que tem o lombo, né? E costela, os peixes característicos daqui, mas a gente colocou esses aqui como os principais, que são os mais fáceis de encontrar e os mais indicados para os bebês. Opa, essa parte é para depois. Vou passar a palavra, então, para o André, para ele continuar com a parte da... Como a gente vai oferecer um alimento com ótimo frescor para essas crianças. Posso fazer uma pergunta que eu não sei se é o André, a Maíra, ou se a gente espera o Fernando. Para mim, leiga, né, do peixe, o que é uma espécie de topo de cadeia ou demersais? Não tenho noção. Acho que o Fernando pode explicar melhor. Vai falar depois, tá bem. Então, não, se quiser falar. Tá. Posso falar agora? Ou depois? Vocês que sabem. Acho que é melhor falar de uma vez, porque... então, bate-papo, né? Então, o que a Maíra está chamando de topo de cadeia e espécie demersal é justamente ligado ao hábito daquele indivíduo, daquela espécie. Então, se ela, por exemplo, o demersal, ele vive no fundo. São aqueles peixes que vão estar sempre ligados ao fundo do oceano, ao fundo do mar. Então, por essa característica deles, eles têm muito contato com contaminante. Então, o contaminante, ele decanta, chega ao fundo, fica junto ao substrato, e por ele estar se alimentando, por ele estar remoendo aquele fundo, ele está sujeito a essa problemática. O topo de cadeia já é uma questão mais de hábito de predação desses indivíduos. Então, por exemplo, indivíduos que se alimentam de outros peixes e não são consumidos por outros peixes, vamos falar, por exemplo, dos tubarões, poucas são as espécies que consomem cações e tubarões. Então, eles são os topos de cadeia. Eles comem os outros indivíduos, mas quase não são comidos. E por essa questão deles estarem sempre se alimentando de outras espécies, eles tendem a bioacumular, que a gente chama. Então, eles estão, pelas características físicas dele, pelas características taxonômicas, eles estão sujeitos a ter essa acumulação mais potencializada. Está mudo, Juliana. Sem áudio. Está sem áudio. Resumindo, um dos três, né, que eu chamei os três, quem puder responder, eu como consumidor, porque assim, na carne eu sei a origem, de onde ela veio, está escrito ali na etiqueta, da Irlanda, do Brasil, etc. Tal. No peixe, como é que eu sei que ele é dessas categorias? Você diz as categorias
É, e se eu sei se ele é do tipo demersal ou se ele é de topo. Assim, só conhecendo as espécies. O grande come o pequeno. Eu tô falando assim como leiga mesmo. Isso, mas é mais ou menos isso mesmo. Mas... A dificuldade, talvez, se a gente vai falar um pouco mais à frente, de consumir peixe, é justamente saber esse universo de coisas, né? Então, assim, não é só o boi, o frango, o porco, é centenas de espécies. No Rio de Janeiro, a gente tem mais de 400. O Rio de Janeiro é um estado pequeno do Brasil. Se a gente levar isso para Portugal, para Irlanda, para Brasil, como um país inteiro, é claro que fica muito difícil a gente ter esse conhecimento. O ideal é que você busque informação e vá testando devagar. Vou pegar 5 espécies que eles mais recomendam, seja na nossa cartilha, ou seja de espécies portuguesas, ou... Então, assim, você começa devagar. Você vai dar uma olhada, falar, eu confio no bacalhau. Então, você começa dando bacalhau. Vou tentar uma coisa diferente hoje, faça diferente. Vou tentar pegar o pargo, e por aí você vai tentando agregar um pouquinho mais de espécies. Mas é difícil mesmo. Realmente é o maior gap que as pessoas têm quando vão consumir peixe, é essa variedade. Tem um monte de pergunta, mas vou deixar vocês falarem. Perguntas no final. Vamos lá. André, né? Então tá bom, gente. Eu vou passar a minha tela aí, só um minutinho. Acho que já foi. Vê se chegou para vocês. Chegou? Eu vou colocar em tela cheia, eu vou deixar de ver vocês aqui, tá? Só vou ficar com... Se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade para me chamar aqui. Bom, gente, então, vou adentrar aqui na parte da cartilha, que a gente trata um pouco da comercialização adequada desse peixe, de como, né, no momento que o responsável pela criança vai adquirir o produto, tá? O que é importante que esse consumidor tenha na sua cabeça de pelo menos tentar avaliar ali na hora, no ato da compra, escolhendo o peixe, para poder pegar o produto que está melhor inserido, com melhor qualidade, com mais frescor, né, presente. Então, eu vou tentar falar para vocês um pouquinho sobre isso, né, sobre essa área. Bom, lembrando que isso é o mais importante quando se você fizer uma comparação da carne do peixe, né, por exemplo, pegamos carne de um peixe e comparamos, né, armazenamos essa carne, esse filé, juntamente com uma carne bovina, uma carne suína e uma carne de aves. Se a gente colocar esse material numa mesma temperatura, por exemplo, temperatura de geladeira, e mantermos ali, o que a gente vai reparar? Quem mais rapidamente estraga, deteriora? O peixe. Tá? Isso aí tem algumas explicações. Por que disso? Né? Por que isso acontece com esse produto especificamente? Né? Isso aí acontece por algumas características próprias dele, do peixe, do pescado. Né? O pescado tem aí características que facilitam a deterioração na sua composição química. Então, por exemplo, pH do pescado é um pH próximo à neutralidade, o que é muito favorável para o crescimento de micro-organismos. Né? Eles possuem uma elevada quantidade de enzimas autolíticas que começam a agir, né, principalmente no pós-mortem. Eles possuem uma grande quantidade de água presente no corpo deles, o que facilita a deterioração, assim como também, né, eles são... Todo mundo fala do peixe, né? Quando fala-se do peixe nutricionalmente, a gente fala logo que, olha, é um alimento que é altamente nutritivo, ele tem um alto teor de nutrientes. Aí o que é importante a gente pensar sempre, para qualquer coisa na vida? Se tem muito nutriente para a gente, tem muito nutriente para a bactéria. A bactéria também está feliz da vida com aquele nutriente. Então, a gente tem que ter cuidado com esse alimento. Se ele é um alimento muito nutritivo, provavelmente esse nutriente também pode acabar sendo alimento das bactérias e dos outros micro-organismos. Então, isso faz a gente ter que ter um cuidado maior com esse produto, e que não é o que a gente vê muitas vezes na realidade. Eu vou falar um pouquinho mais aqui. Além disso, além dessas características próprias do pescado, a gente tem as características externas, né, ao pescado, que a gente pode... Aí sim, né, estão aqui em vermelho, eu botei aqui esse círculo, essa conformação chamando atenção para as extrínsecas, porque aí sim, aí de verdade é onde a gente com mais facilidade consegue, o manipulador, né, consegue atuar
para uma manutenção maior da qualidade desse produto. Que aí eu estou falando exatamente da temperatura que eu armazeno esse produto, as condições higiênico-sanitárias que eu armazeno esse produto, a umidade que eu armazeno o produto, tá? Como esse produto é manipulado, né? É muito importante aqui, né? A gente está falando de um ano agora, completando um ano de Covid no mundo, né? Onde se fala tanto da questão, importância. O que é lavar a mão, gente? Lavar a mão nada mais é que ter hábitos higiênicos saudáveis. Isso é lavar a mão. Lavar a mão dentro da indústria do pescado, dos alimentos de modo geral, lavar a mão é só um detalhe, né? Mas é uma prática muito já antiga e muito recorrente. A gente já fala disso, porque a gente sabe que, por exemplo, a manipulação errada de um peixe, quer dizer, a mão suja, né, numa bancada suja, aquilo ali eu estou promovendo uma contaminação externa àquele produto. E aí qual é o problema disso? Aquela contaminação vai chegar no consumidor final, né? O consumidor que comprou o peixe vai acabar, né, trazendo para si esse malefício, né? A ideia, né, quando a gente pensa nessas características extrínsecas, é sempre evitar a contaminação externa, os micro-organismos externos. Então, evitando, assim, uma contaminação cruzada, principalmente. Tá? Então, a gente pode dizer, de modo geral, que são três... eu chamo de uma tríade, né? Essa tríade tem que estar muito bem equilibrada para a gente ter a manutenção da qualidade do pescado. A tríade, ela equivale ao tempo, a temperatura e a higiene. O que eu quero dizer com isso? O tempo que eu trabalho com esse pescado dentro das condições ou não favoráveis, a temperatura adequada ou não que eu aplico nele e a condição higiênica ou não que eu aplico nele. Isso aí vai me trazer uma maior ou uma menor qualidade desse produto, tá? Obviamente, aí o Tuna tem muito mais a colaborar, né? Acho que ele nem vai colaborar aqui hoje com esse assunto, mas, obviamente, artes de pesca que você utiliza, isso também influencia na conservação, mas, de modo geral, a conservação do pescado ela é firmemente mantida, manutenciada quando a gente trabalha um pouquinho, né, mais adequadamente do que a gente vê aí na prática. A gente vai ver algumas fotos, eu vou falar um pouquinho mais disso. Tá? Então, como eu falei para vocês, relembrando, né, o pescado é altamente nutritivo para a gente e para os micro-organismos, né? Vou focar nas bactérias principalmente, tá? E é muito importante que a gente relembre que, de modo geral, bactérias deteriorantes, tá? E mesmo as patogênicas, né? Aquelas que causam malefícios à saúde do consumidor, de modo geral, a gente tem aí uma zona de perigo, que é uma zona de temperatura, uma faixa de temperatura que fica entre 5 e 60, 70 graus Celsius, tá? E essa zona de temperatura a gente chama de zona de perigo exatamente porque é a zona preferencial para crescimento microbiano, tá? Crescimento bacteriano, principalmente. Então, ponto fundamental para qualquer produto de origem animal é a gente fugir dessa faixa de temperatura. A gente nunca vai trabalhar, né, no pescado, especificamente falando, nunca vai trabalhar dentro dessa faixa de meio grau a 60, 70 graus Celsius. E qual é o problema? Isso a gente fala na teoria, mas na prática é o que a gente vê, é o peixe exatamente comercializado dentro dessa faixa de temperatura, né? A temperatura de zona de perigo, de crescimento bacteriano. Tá? Então, é por isso que é muito importante a gente sempre estar jogando o peixe ou para baixo dos 5 graus Celsius, que é o uso do frio, né? Ou para cima dos 60, 70, que é o uso do calor. Né? Esses dois vão ser os principais agentes de conservação utilizados na cadeia, mas eu vou falar mais do mais importante. Quem é? O uso do frio. Né? O uso do frio ele é realmente... o casamento ideal para o pescado é trabalhar com peixe em consonância sempre com o frio presente. Tá? O frio ele é muito interessante porque, primeiro, ele retarda o crescimento e a ação dos micro-organismos, além de também diminuir a atividade enzimática das enzimas autolíticas do produto. Agora, o mais interessante do uso do frio, né, é que ele é o agente de conservação, né, que mais manutencia as características, né, originais, sensoriais e nutricionais do pescado. Então, quando você usa o frio, você pouco altera textura,
né, e sensorialmente outros fatores do peixe, assim como também você perde muito pouco, né, no frio, usando o frio no pescado, nutricionalmente falando. Então, já trago aí um fake news que a gente escuta muito falar, né? Ah, não, peixe congelado é ruim, peixe bom é peixe fresco. Não, nada disso. O frio, o interessante do frio é exatamente isso. Tá? Quanto mais se aplica o frio, e é o que a gente vai ver aqui no próximo slide, eu já vou voltar só para mostrar o uso do frio ali, mas quanto mais a gente aplica o frio, tá? Mais a gente aumenta a validade comercial daquele produto do peixe. Tá? E pelo que todo mundo diz aí, né, que o frio, né, o congelamento, por exemplo, poderia estar tirando nutriente. Não, gente, pelo contrário. Tá? O frio é o que mais manutencia, né, deixando ali próximo, similar ao original, tanto condições nutricionais como condições sensoriais do pescado. Só voltando aqui esse slide, mostrando então o uso do frio em todas as etapas da cadeia, né? Aqui no desembarque do pescado, tá? Aqui já numa área industrial, né, uma câmara frigorífica, e aqui já a comercialização do pescado, né, utilizando então na presença do frio. Né? Aí o que é importante sempre a gente falar quando se usa o frio, né? Existe o nosso regulamento aqui de inspeção industrial no Brasil, que a gente chama de RISPOA, né? Ele tem duas versões atuais, né, que estão vigentes, que é a 2017 e a 2020, que veio atualizar um pouquinho, alguns parâmetros da de 2017. Tá? E dentro dessa legislação, a gente vai ter umas definições muito importantes, né, quando a gente trabalha com pescado in natura e usando frio em conivência. Tá? Então, o que a gente vai ter? Quando se usa pescado in natura com frio, a gente vai ter 3 classificações que são muito importantes para o pescado, né, que é de modo geral. Então, a gente vai ter o pescado fresco, né, que é aquele que não sofre nenhum processo de conservação, a não ser a ação do gelo. Tá? Então, o peixe fresco, tá? É aquele peixe que está somente com gelo. O único conservante ali é o frio que o gelo traz. Tá? Mas nenhuma conservação foi aplicada no peixe fresco. O peixe resfriado ele já tem um ponto interessante, que ele vai estar sempre embalado, e aí ele vai estar mantido numa temperatura de refrigeração, ou seja, ele vai estar dentro de algum equipamento que controle temperatura de frio, tá? Para manutenção dessa temperatura de refrigeração. E o pescado congelado é aquele que foi submetido aos processos de congelamento rápido, atingindo, então, em menos de 2 horas, menos 18 graus, né? Congelamento rápido, assim, estando congelado. Tá? Um ponto muito importante quando a gente apresenta essa classificação do pescado, e aí existe aí uma grande dualidade com o termo, né? Esse termo aqui, pescado fresco e frescor do pescado. As pessoas, num geral, elas confundem, tá? Muito os dois termos, e são termos iguais, na verdade. Tá? Quando eu falo de peixe fresco, eu estou dizendo o peixe que está somente com gelo. Quando eu falo do frescor do pescado, eu estou falando de qualidade, como é que está a qualidade desse produto. Tá? Então, cuidado com o termo, com o uso do termo, porque ele acontece, tá? De vez em quando, divergência do termo, a gente vê na prática, né? Até por ser o mesmo termo usado, mas cuidado, tá? Com o uso dele. E aí, o que é interessante? Aqui André, tô com medo do tempo, porque a gente ainda tem o Fernando e tem meia hora de discussão. Bora lá. Tá bom, tô indo. Então, aqui só para mostrar a questão da temperatura, né? Quanto mais frio, mais tempo a gente tem de validade comercial, né, desse produto. E o gelo é o nosso bambambam, né? Quando se fala-se do frio, fala-se do gelo, né, em maior escala, sempre presente. Aqui vocês conseguem ver, então, que o gelo ele deve ser inserido em toda a cadeia, tá? Não deixando nenhum momento de fora, tá? Para a manutenção da boa qualidade. Obviamente, esse gelo ele tem que ser um gelo de boa qualidade, o RISPOA traz que é importante que ele seja um gelo potável, de nada adianta a gente usar uma água não apropriada no gelo, uma vez que ele vai estar em contato direto com o peixe. Né? Também é muito importante a gente pensar no uso desse gelo, né? Pensando aí em uma composição adequada de proporção. Né? Se espera mais ou menos 1:1, né, usando aí, sei lá, por exemplo, 10 quilos de peixe para 10 quilos de gelo. Pode botar gelo a mais, o problema é botar gelo a menos. E essa é a grande realidade, a gente sempre vê o gelo a menos. Né? Também é importante a gente pensar na espessura.
né, das camadas que eu vou propor. Eu não posso botar uma camada de peixe desse tamanho e um bocadinho de gelo lá em cima e lá embaixo. Tá? Tem que ser uma coisa pensada, né? Uma estrutura de camadas pensadas, né? Obviamente, esse gelo deve estar bem armazenado, bem cuidado, com boas condições higiênicas, e na hora de utilizar o gelo com peixe, evitar espaços entre eles, porque esses espaços, né, eles atrapalham ali a condução do frio adequadamente. E aí, na comercialização, gente, o que muitas vezes, quando a gente vê o gelo assim, embaixo. E, na verdade, o que a gente espera, né, na prática? É não ver o peixe, é ver gelo, tá? Para, então, termos uma temperatura adequada nesse produto. Tá? Essa foto aqui eu gosto muito de trazer, isso aqui é o que eu gostaria de ver sempre. Tá? Isso eu tirei aqui num supermercado do Rio de Janeiro. Tá? Uma foto que a gente quase nunca vê, porque, infelizmente, a maioria das vezes a gente vê na comercialização do peixe, do pescado, isso aí que vocês estão vendo, né? Essa primeira foto ela está excelente, né? Quando comparada às demais fotos apresentadas. Aqui não tem nada, né? Gelo zero, a primeira foto. Aqui, né, até uma foto lá em Londres, né, que eu tirei, mostrando também, olha só, um produto, né, que é bem comercializado aí, né, que são os ouriços do mar. Mas aí o que a gente está vendo? O gelo só embaixo dele, não adianta. O gelo tem que estar em cima também. Né? Aqui também, aqui é no norte do país, aqui no Brasil, zero de gelo, né, e tudo no sol, né, para ser uma coisa bem pior para essa temperatura. E aqui é a mesma coisa, gente. Olha o tamanho dessas peças de meca, para olha a quantidade que se coloca de gelo. Está fazendo o efeito esperado? Claro que não. Claro que não. Isso aí é para boi dormir, tá? O peixe fresco, ele tem algumas legislações brasileiras a serem seguidas. Aqui vocês podem ver a legislação, qualquer coisa além dos 2 respoais. Ele tem um regulamento técnico de identidade e qualidade, que é esse 185 de 97. Então, isso aqui é importante para qualquer, né, dúvida quanto ao peixe fresco. E dentro do peixe do risco A, é trazido a questão sensorial para o peixe fresco, né, que é uma observação ali que a gente consegue fazer na visão, na vista, e assim chegarmos, né, nessa identificação se o peixe está com frescor ou não. Tá? Como o uso do frio ele é muito relativo, né, e pouco altera características sensoriais do pescado e nutricionais, então isso é extensivo para o pescado resfriado e congelado também, não somente para o fresco. Tá? Então aqui eu trouxe algumas comparações que a gente pode, na prática, ajudar o responsável pelos pais a escolher um peixe com melhor características de frescor, de qualidade. Tá? Então, primeira foto, a gente visualiza aqui um produto, né, com uma pele muito mais compatível com o que ele tem na vida real. A gente chama de um brilho metálico presente. E aí a gente já compara aqui quatro. Aqui, no caso, esse trabalho foi... as primeiras fotos são do dia 0. A gente pegou esse peixe diretamente no desembarque. Mantemos esse peixe, né, em temperatura de geladeira por 5 dias e fomos fotografando essas características, né? Então, vocês conseguem ver, como eu falei, dia 0 aqui. No dia 4, né, dia 5, a gente já vê uma pele muito mais avermelhada, muito mais escura, muito mais machucada, né? Outro ponto importante, né, também a presença mais de muco que vai estar nessa pele do animal. Tá? Além disso, o olho do animal é bem visível. A gente vê aí um olho no dia 0, né, compatível ao frescor, um olho translúcido ocupando a órbita ocular, né, um olho para fora. E aí a gente já viu na última foto um olho avermelhado, muitas vezes chega num leitoso, ele fica, pela desidratação, ele fica menor que a órbita, fica para dentro, tá? Pontos interessantes. Outro ponto interessante é na parte ventral e dorsal do peixe, tá? É que nem a gente, se a gente apertar, a gente está todo mundo vivo aqui, espero, né? Então, se a gente apertar o nosso braço agora, pela elasticidade que a gente tem, na hora volta, a mesma coisa. Tá? A ideia de um peixe fresco é que você aperte, claro, né, gente, usando luva, né? Peçam para o manipulador fazer isso, né? Mas usando a luva, você apertar ventre e dorso do peixe, a ideia é que isso volte para o lugar, né? Instantaneamente. Quando você aperta e deixa essa impressão duradoura dos dedos, como vocês estão vendo aqui, e aqui, ó, onde meu dedo atrás também estava, tá? Isso aí já mostra que essa carne internamente já não está tão legal, já tem um processo de deterioro presente.
Tá? Outro lugar interessante são as brânquias, até porque é uma cavidade fechada, né? Então, quando a gente abre ali, é fácil de identificar a presença de mais muco e de odor, né? Além disso, nas brânquias, né, a gente consegue ver aqui no dia zero, um vermelhinho e aqui uma coloração já chegando num vinho, no marrom, muito mais muco presente. O cheiro, vocês não estão sentindo, mas horrível o cheiro. Até a gente consegue ver o muco aqui presente, ó, na lateral. Tá? Então, é muito interessante essa observação. Outro ponto legal é a observação do ânus. O ânus do animal fresco, tá? A ideia com frescor é que ele esteja um ânus fechado, né? E todo o conteúdo ali interno, as vísceras, elas estejam lá dentro. Tá? Aqui a gente já é uma situação oposta, né? Já é um ânus bem aberto e aquela maçaroca preta saindo de dentro. O que é essa maçaroca? São as vísceras que já perderam a sua conformação. Né? Para finalizar essa parte de sensorial, é importante que a gente observe, né, adequadamente também a inserção da escama e das nadadeiras, que devem estar sempre bem fixadas, né, saindo com facilidade, desconfiem também desse produto. Tá, gente? Para eu sair de cena, só é importante associar tudo a isso que a gente falou, sempre ao uso das boas práticas de manipulação em toda a cadeia, né, que vai trazer não só a saúde do consumidor, mas como também a do manipulador e a preservação do ambiente. Tá? Então, o importante na hora de buscar a compra de um produto para as crianças é buscar um ambiente que tenha a presença das boas práticas de manipulação. Ou seja, os manipuladores com higiene pessoal presente, higienização de equipamentos e superfície, né, no entorno que você veja, né, matéria-prima de qualidade presente, né, peixes com frescor, né? Também é importante a gente observar a falta, não presença de vetores e pragas urbanas, além de outros animais que são, né, uns super contaminantes externos. Importante também o uso da água adequada e o cuidado com os resíduos que são resultantes desse processo. Claro, juntando tudo a isso, a questão do Covid presente. Tá? Só para eu sair de cena mesmo, infelizmente, né, a gente fala de boas práticas, mas isso aí é o que a gente vê como peixe bom. Isso é o peixe bom. Isso a gente escuta consumidor falar. Isso aqui é o peixe fresquinho. Tá? E o povo vai comprar nesses locais falando de qualidade, só que não tem qualidade zero aí. Né? Isso aí é tudo contra o que a gente está falando de qualidade de produto. Tá? Então, assim, deixo aqui meus contatos. Mais tarde a gente volta para as perguntas. E vou sair minha apresentação. E passamos para o Fernando, depois a gente faz pergunta. Gente, é um mundo... Tem muita pergunta. É um mundo. Eu tirei a minha apresentação, eu não estou vendo. Tirou, agora o Fernando. Tirou. Ah, então, Fernando, você foi lesado pelo André, que falou de tempo demais. Ele fala demais, estou acostumado já. Mas a minha parte é menorzinha mesmo. A gente já montou, já pensando nisso. Ele e a Maíra falam mais mesmo. O que eu vou falar, na verdade, eu não consegue jogar a tua apresentação aqui. Que eu não estou conseguindo tirar a minha aqui. A minha não parece. Pra gente já saiu, André. Já saiu. Já saiu. Tá bom. Então tá bom. É brincadeira, André. Brincadeira. Era pra te... mas... Foi maravilhoso. Parte, eu vou falar e depois a Maíra só vai dar uma complementada. Essa questão de espécies, quando a gente fala, principalmente, qual espécie a gente vai dar para nossas crianças, ou a gente mesmo vai comer, a gente tem que pensar sempre, a primeira coisa, se essas espécies elas estão disponíveis para a gente. Não adianta eu falar uma lista de espécies que vocês não vão encontrar em Portugal, ou que no Rio de Janeiro a gente encontra, mas no interior do nosso país a gente não encontra. Então, o que a gente tem que ter em mente são algumas características gerais. E aí você mesmo chamou a atenção nossa antes. Mas é um mundo. Como é que a gente vai saber que espécie é de fundo, topo de cadeia? Então, é uma questão um pouquinho de trabalho de detetive. Vamos procurar, antes de dar fornecer um pescado para uma criança, vamos procurar que espécie a gente tem aqui, na nossa região. O que a gente encontra no mercado, nos pescadores. Essas espécies, até que o André explicou para a gente agora, elas estão sendo bem conservadas, elas estão sendo manipuladas de forma adequada. Se todos esses critérios forem atendidos, tem gelo, elas estão com aspecto legal, aí a gente vai poder sim falar de espécies. Então, no Brasil, a gente tem uma gama de espécies muito grande. Nosso país é bem extenso, né, a nossa costa. Embora o Rio de Janeiro seja um pouquinho menor, a gente ainda tem um número muito grande de espécies. São mais de 400 comercializadas. Existem mais.
Então, a gente teve que escolher algumas que atendessem a alguns critérios. Um dos primeiros critérios era essas espécies, elas têm espinhas muito grandes, são fáceis de tirar, porque também não adianta, tem alguns peixes com características, têm espinhas muito fáceis de engasgar. Eles são muito pequenininhos, e aí uma criança que às vezes não sabe se expressar bem, ela pode acabar engasgando. Isso pode ser muito ruim. Então, a primeira dica que eu dei para a Maíra quando a gente começou esse trabalho era assim, tenta pegar indivíduos maiores. Existem espécies por natureza, a sardinha, por exemplo, ela é pequena, ela sempre vai ser pequena. O indivíduo adulto, velho, ele vai ser pequeno comparado a uma garopa, que é bem grande. Então, para a gente começar esse trabalho, vamos tentar pegar algumas espécies um pouco maiores, com esqueletos maiores, mais fácil de limpar. Outra forma da gente tentar contornar essa questão de ter que saber 1 milhão de espécies, vamos pegar espécies que geralmente são comercializadas em filé. Foi isso que a Maíra também trouxe. Então, se a gente tirar esse grande peso já de os peixes grandes e o filé grande, fácil de detecção, já facilita muito o nosso trabalho. E aí tem essa questão, mas são carnívoros, são de fundo, aí começa a ficar um pouco mais complicado. Mas o que a gente tem que ter em mente é principalmente da onde esse peixe está vindo. Se é um local que a qualidade é boa de água, é comprovado, que tem estudos que aquele local é bom, então a gente pode ficar menos preocupado um pouco com essa relação de contaminantes. Então, aqui no Brasil, o que a gente tem é que algumas espécies elas são comercializadas muito próximas, elas são pescadas muito próximo da costa, e às vezes é um lugar contaminado. Então, a gente botou por fora disso. Aí a gente deu prioridade a algumas espécies cultivadas, apicultura. Então, a gente sabe que aquela espécie, ela nos parâmetros certinhos, ela vai ser boa. Então, nos peixes brasileiros, a gente tem aqui uma lista. Não adianta eu falar um bando de peixes diferentes, mas para os peixes marinhos a gente teve um pouco mais de cuidado. E aí a gente escolheu o robalo, foi uma espécie que a gente deu uma olhada, o namorado, o batata, eles são espécies que a gente consegue ter uma qualidade aliada à biologia delas. Em Portugal, existem espécies semelhantes às brasileiras. Então, a gente pode também estar comercializando, pode estar consumindo, dando de oferecimento para as crianças, algumas espécies. Por exemplo, o pargo é uma espécie que ocorre aqui é a mesma espécie, é a Pagos pagos, o nome científico, e vocês podem estar comercializando em Portugal, dando de oferecimento. Mas é isso, tentem indivíduos maiores, tentem fazer um filé daquele peixe, limpar bem, manusear bem para ver se não tem uma espinha. E outra questão que a gente chama muita atenção é tentem evitar problemas de legislação, é claro. Não tenta dar um peixe que está na época de defeso, está numa época de desova. Isso é muito difícil, às vezes, o leigo saber. Mas existem laudos técnicos, existem chamadas públicas avisando: olha, esse peixe não pode ser consumido nessa época. E aí você evita. Aqui no Brasil, a gente tem essa chamada bastante forte até, talvez porque a gente trabalha com isso, a gente vê muito, mas é sempre bom estar tentando comercializar aquilo que pode. E aí uma questão que eu vou deixar até para a Maíra falar, para a gente complementar essa parte de apresentação, é a questão dos tubarões e raias. Eles, às vezes, por legislação, já não podem ser pescados, então já estaria excluindo eles do nosso consumo, mas existem algumas espécies que são liberadas, só que a gente não recomenda. E a Maíra vai falar, Maíra, sobre essa parte? Então, deixo para ela falar, então, Maravilha. especificamente dessas categorias. Deixa eu compartilhar de novo a tela aqui. Foi, né? Uma ansiedade para as perguntas. Então, o que a gente trouxe também de reflexão para essa publicação nossa. Vamos fazer um pouco diferente. Por que eu falei isso? Aqui no Brasil, desde sempre, o cação é indicado para crianças, para idosos, pelo fato de não ter espinha, né, já que é um peixe cartilaginoso. No entanto, só por ele não ter espinha, será que ele é uma boa opção? Como a gente falou, até surgiu a sua dúvida, Juliana, os cações são, na verdade, os tubarões, né? Então, são predadores de topo de cadeia, como a gente vê aqui nessa imagem. E é isso que acontece. O contaminante, por exemplo, vou dar o exemplo do metal, né? Mercúrio, que
é muito ligado ao pescado, né? Ele vai entrar nessa cadeia alimentar, vai ser passado de um nível para o outro, conforme um animal vai consumindo o outro, né? Então, esse metal ele vai se bioacumulando ao longo dessa cadeia, de forma que quando chega no topo da cadeia, vai haver uma concentração muito maior de metal do que os peixes que estão lá, os que não são carnívoros, né? Os que estão lá no comecinho dessa cadeia. Então, por isso, a gente não recomenda muito o uso do cação na alimentação de crianças, né? Idosos, pessoas mais com um sistema imune mais vulnerável. E outra problemática é a questão ambiental, porque esses animais têm um ciclo de vida muito longo, né? Então, eles demoram a renovar os estoques da natureza, eles começam a se reproduzir tardiamente. E quando existe uma sobrepesca, pode levar a um desequilíbrio ecológico, né? Eles não vão repor esses estoques da natureza, vai ficar com menos tubarão na natureza. E isso vai alterar todas aquelas espécies que que são consumidas por esses predadores, né? Então, por isso aqui no Brasil, eu estou falando isso porque aqui é uma recomendação desde sempre, assim, dá cação para criança que não tem espinha. Não sei como é que é aí na Europa, mas aí aqui no Brasil também a gente tem essa portaria de 2014, proibindo a captura, transporte, armazenamento, a guarda, manejo, o beneficiamento e a comercialização de diversas espécies de cação e outras legislações específicas também. E aí, por isso, a gente preferiu listar outras espécies que tem lá na nossa cartilha. Também tem dicas de receitas para fazer para os bebês. E queria agradecer a atenção de vocês. Deixo aqui meu contato. Esse é meu filho comendo peixe, Martim. E as informações que a gente tem lá na cartilha são essas, e lembrar que está disponível para download gratuito no site da FIPERJ. Maravilhoso. Vou até pedir para o Edivan. Edivan, você já pegou o link? Se você puder pôr para a gente aqui, compartilhar o link da cartilha. Vou colocar. Você já foi lá. Edivan já tem lá. Ele já foi? Já foi, que ele mandou no WhatsApp, eu vou pedir para ele mandar aqui para todo mundo. Então tá bom. O Edivan é nosso parceiro também. Eu vou começar as perguntas, eu vou ter que ficar, porque eu estou aqui numa ebulição, né? De tantos de tabus que tem. Enfim, vamos lá. A pergunta do Adriano foi, para vocês verem, ele põe aqui perguntinha nível básico, porque o nosso nível é básico mesmo, André. Peixe e pescado são a mesma coisa? Não. Então, o que é? Olha só, é assim, peixe é o peixe, né? Peixe é ok. Pescado, quando a gente fala de pescado, segundo aquele regulamento que eu falei, né, o RESPOA aqui no Brasil, a definição de pescado está lá dentro desse documento, e é muito bem descrito, tá? Então, vamos lá. Pescado é a primeira coisa, é um termo, tá? Genérico, então ele é um termo genérico, ele não está falando de bicho nenhum, ele está falando de um grupo de animais aquáticos que tenham pelo menos uma das suas fases de vida relativas, né, necessárias na água, né, que a água há uma necessidade de alguma fase ali da presença da água, e esses animais aquáticos são voltados para a alimentação humana. Tá? Por conta de ser um termo genérico, a gente nunca usa no singular, no plural, tá? É sempre usado como pescador. E quando eu falo de pescador, eu estou falando desse grupão. Então, dentro do grupão, eu vou ter os peixes, que são o carro-chefe, né? Os principais ali, a maior das famílias ali do grupo. Mas, além do peixe, a gente vai ter, né, os crustáceos, diferentes crustáceos usados para alimentação humana, camarão, lagosta, siri, caranguejo. Os moluscos, né, entre eles os cefalópodes, né, polvo, lula, e os bivalves, né, que é a ostra, o mexilhão, o vongole, a vieira, né, que aí é o coquille de Saint-Jacques, né, aí no pessoal chama assim. Além disso, dentro do grupo, eu também tenho os répteis, tá? É considerado réptil,
dentro do grupo. Então, aqui no Brasil, né, a gente tem criação de jacaré do papo amarelo, jacaré do Pantanal, para alimentação e para usos humanos, né, do couro, parará, parará. Também no grupo tem os anfíbios, né, então representados aqui no Brasil. Aí eu não vou falar daí porque eu não quero falar besteira, mas aqui o principal anfíbio que a gente cria para isso é a rã touro, né, que, na verdade, é a única rã permitida para criação aqui no Brasil, mas aí tem uma criação expressiva disso. Além disso, no grupo temos os quelônios, né? Aqui a gente tem criação de tartaruga para alimentação, e também no grupo a gente tem os equinodermos, que são o grupo da família o grupo da família da estrela do mar, né? E, então os principais representantes é o ouriço do mar e o pepino do mar, que são amplamente consumidos aí na França, então, Ju. Portugal. É super Portugal comum, também. né, o consumo do ouriço. Portugal eu não sei, mas... Também. Ah, então. Então, no grupo do pescado, é isso tudo. É todo mundo aí dentro do mesmo grupo. Isso que Pois é, né? grupo. É. Quem não estudou direito no colegial, aquelas aulas de biologia chatas, das definições, perdeu tudo. Agora a gente entendeu. E a Luciana está falando aqui, que bom, André, falar que pescado não tem plural. Luciana, já levei bronca, porque eu falava pesca e pescados. Agora entendi por quê. E, gente, pergunta, porque senão eu vou monopolizar essa tela aqui, porque eu tenho tanta coisa. A Luciana Kimi está aí. Kimi está aqui. O Adriano falou que durante anos a ideia dele sobre peixe se reduziu a merluza e bacalhau na Sexta-feira Santa. Essa é uma realidade, né? Assim, o desconhecimento é muito grande do pescado. Pois não, por isso que eu falo, a gente é muito distante. Gente, eu vou começar, por favor, perguntem, que eu já falei que eu vou monopolizar, então me cortem. Fernando, assim, né, você com a questão da biologia e tal, porque a gente ouve tanta coisa. A primeira, tem várias perguntas, né? O consumidor, quando você fala dessas chamadas, eu sei que tem época que não pode pescar sardinha, eu sei que tem aqui, eles falam os meses, né? Os portugueses têm os meses que eles têm uma piadinha, como a gente tem aquele mês par, ímpar, sei lá o quê, 30, 31, eles têm umas coisas dos meses de comer, acho que é mês com M, sei lá o quê. Só que assim, eu não vejo, talvez por não ser uma grande consumidora, quem sabe me torne agora, de peixes e pescado, eu não vejo esse tipo de alerta. Tá? Então, eu queria saber, o consumidor, vocês estão ali todo dia com a Anvisa, com o Ministério, mapa, não sei o quê, mas e a gente? Tem essa alerta? Gostaria de saber se tem essa alerta. Pergunta número 1. Pergunta número 2, essas questões todas que a gente ouve falar que o peixe de aquicultura, ele é alimentado com ração, então a composição dele, nutricional, da carne toda é diferente, que não é bom, etc., que não é um bom peixe. O salmão não faz a ginástica lá, né, de nadar contra o rio, a piroga, acho que é, né, que ele faz lá, não faz. Então, tem todas essas questões que a gente também tem esse tabu. A última, não sei se é tabu, é verdade, é que, por exemplo, a produção de camarão tem acabado com os mangues dos países tropicais, né? Então, depois a gente vai falar de qualidade nutricional, mas tem muito tabu ou que chega para a gente dessas produções todas. Então, vamos lá, que são muitos temas polêmicos, inclusive. Vou falar um pouquinho primeiro, então, dessa parte. André, Maíra, sintam-se à vontade de complementar, interromper, falar por cima, não tem problema não. Essa questão, primeiro, de legislação, ela depende muito de cultura. Vamos começar por assim. A Europa, ela tem uma cultura mais rígida do que o Brasil nesse ponto. Infelizmente, a gente ainda aqui, na questão ambiental, a gente ainda está galgando algumas coisas. Então, muitas das coisas que são proibidas, vou botar proibida, mas por respeitarem, não é por acaso, a gente não quer proibir o governo quando faz essas portarias, quando faz o defeso, quando faz essas limitações, vou botar dessa forma, ele não quer tirar o direito do consumidor de consumir aquele peixe da cabeça dele. São estudos feitos em época de reprodução, questões ligadas à biologia dessas espécies, isso aí, tanto peixes quanto crustáceos, quanto moluscos, não importa. E aí, muitas vezes, isso não é passado adiante. Tem esses trabalhos, a academia, as universidades, eles fazem esses levantamentos, o governo escuta,
mas não é passado para o consumidor. E aí tem um gap, uma falta de comunicação, por assim dizer, muito grande. Então, assim, está proibido. Mas eu não sei que está proibido. Você não deu uma ampla divulgação em relação a esse tema. Isso é muito sério, porque o que impulsiona o mercado é o consumidor. Então, você quer ver uma banca parar de vender um mercado, parar de vender uma espécie proibida? Para de comprar. Só que o consumidor não sabe que está comprando. E aí é um dever do governo, junto às entidades que trabalham nessa parte, os mercados, as bancas de peixes, divulgar isso. E isso falta muito. A Europa, ela é mais rígida, ela tem rastreabilidade do pescado, ela sabe onde aquele pescado foi, qual é o barco. O Brasil ainda não tem essa parte. Então, a gente precisa divulgar, a gente precisa conhecer para tentar botar na cabeça do consumidor. E mesmo assim, às vezes é difícil, por causa de uma questão cultural. Então, a gente, na nossa cabeça aqui no Rio de Janeiro, se eu encontro determinada espécie sempre, ela está ótima na condição dela de natureza. Eu sempre vejo tal espécie. O Adriano falou da merluza e do bacalhau. Para mim, merluza e bacalhau. Mas a merluza e bacalhau em Portugal está ótimo. E no Brasil, será que está bom? Será que não tem que proibir no Brasil e Portugal está liberado de consumo? E aí, às vezes, não. Na questão global, aquela espécie está acabando. Então, falta esse gap mesmo. E é difícil para o consumidor saber. Então, o que a gente recomenda, se tornem mais conscientes daquilo que vocês estão consumindo. Eu quero chegar num peixe que eu não conheço, Google. Não vai ter jeito. É difícil. É uma dificuldade que a gente ainda tem um entrave. Deveria ter cartilhas, deveriam ter trabalhos. Eu recomendo muito isso, de divulgação científica. E não tem. É uma coisa bem grande. Então, assim, não sei que eu não respondi totalmente essa pergunta, mas... Eu acho legal, mas eu colocaria também assim, né, na plaquinha que tem, aquelas plaquinhas todas que tem na feira e por tudo, cheio, tudo, colocaria espécie em extinção. Sim. Né? Risco de extinção. Espécie... Mas aí o consumidor, o comerciante não vai querer comercializar. É aquela questão, né? O setor vai ser prejudicado. Só que eles não veem que, na verdade, eles estão sendo prejudicados já, porque eles já estão acabando. É isso que eu ia falar. Eu acho que o empresariado tem que pensar em quê hoje em dia? No caixa dele ou na responsabilidade social? Acho que tem que ter essa mudança de chave. Agora... Eles têm que ter alternativas, a palavra certa é essa. A gente está sempre acostumado a consumir a merluza e bacalhau. Se a merluza e o bacalhau começarem a acabar, o que a gente pode, com a aquicultura, com as políticas públicas bem feitas, a gente pode oferecer? Porque não adianta só proibir, você tem que dar alternativa, porque senão as pessoas vão consumir. Claro. Gente, depois temos que passar para vocês o trabalho que Portugal fez em relação à sardinha com a cavalinha. Um trabalho de marketing, com gastronomia, etc., para mudar o consumo da sardinha, passar para a cavalinha. Muito interessante. Depois eu passo para vocês isso. Porque a sardinha ela está tendo, pelo menos aqui no Brasil e acho que no mundo afora, níveis de colapso muito grandes por conta da pesca excessiva e por causa das questões de mudanças climáticas. E a cavalinha ela é um recurso que ela pode ser bem explorado. Ela é um peixe pelágico também, ou seja, peixes pequenos que nadam ali, se reproduzem muito rápido, diferente dos tubarões, que demoram muito tempo a se reproduzir. A cavalinha, a sardinha, elas têm por característica se reproduzirem rápido. Então, é fácil de você pescar e ela mesma se repor. Mas é claro que isso também tem que ser bem feito. Não adianta agora só pescar cavalinha, porque depois vai ser um problema para a cavalinha e outra espécie vai depois entrar como substituto. Vai estar sempre enxugando gelo, né? Sempre vai estar enxugando gelo. O que tem que ter é talvez um rodízio, uma mudança de pensamento. É uma questão de adaptação mesmo. É isso que você está fazendo. Desculpa. Agora, a aquicultura. Vamos lá, esse tabu. Posso fazer um comentário breve? Rapidinho, do que o Tuna estava comentando, né? Do comerciante, do defeso, né? Eu levo alguns alunos, uma das práticas que eu levava quando podia levar, né? No mercado aqui do Rio de Janeiro, que é um mercado de peixe fresco muito grande, muito conhecido, e lá a gente vê algumas coisas certas e vê algumas coisas erradas, né? E uma das coisas que eu sempre vejo lá é animal que está no defeso, quer dizer, está na época proibida de comercialização, sendo comercializado. Um deles que eu sempre vejo, aí talvez o Tuna e a Maíra talvez concordem comigo, são ali a presença do guaiamum ou dos caranguejos, mesmo que a gente está falando que está na época do defeso, tá lá na porta desse mercado,
você vê o pessoal vendendo o tal do bicho ali vivo, né? Que é como ele é comercializado. E como ele já me conhece, e quando eu vou lá nessas épocas, ele já fala: ih, doutor, não pode, né, doutor? Mas, ó, então, é um negócio que eles sabem. Então, esse desconhecimento é um desconhecimento assim. Mas às vezes eles sabem, mas mesmo assim está sendo comercializado. E aí isso é isso. O impacto está sendo pro animal, né? Quem está sofrendo mesmo com a história é o E a bicho. gente vai sofrer, já tem Covid aí para a gente ver o que está acontecendo. Desculpa, vai lá, Tuna, desculpa. Não, isso aí é super importante, porque isso é uma questão mesmo até cultural. Às vezes, o peixe pode ser mais respeitado defeso, mas o crustáceo, o molusco, não tem defeso. Não tem isso. A gente vê que todas as espécies reproduzem, então elas precisam. E a aquicultura, puxando o gancho agora, ela é uma ferramenta, se bem feita, muito interessante. Porque, é claro, a aquicultura ela pode gerar impactos, se tem escape de indivíduo, se a área não é um local adequado para fazer essa aquicultura, ela gera impacto também, não é a solução. Mas, se ela for bem feita, ela vai ajudar muito a tirar o peso da pesca. Porque a pesca ela é uma atividade extrativista. Ela está sempre retirando do mar. A aquicultura você cria primeiro, para depois você retirar. Então, é uma coisa mais controlada. Numericamente, você não está tirando indivíduo da natureza. Você criou esses indivíduos em algum local fechado e depois retirou dali, colheu dali. Então, a aquicultura, essa questão de ração, hoje em dia, ela é muito debatida, mas existem rações de muita qualidade. Um dos principais custos para você manter uma aquicultura é na questão da criação pela ração. A parte de alimentação, ela tem sido muito estudada tecnologicamente, e as questões nutricionais dessa ração, se ela for feita de boa qualidade, o peixe não vai estar perdendo tanto assim, sabe? Ela consegue suprir as demandas que às vezes até pela natureza, dependendo do local, questões climáticas, as espécies podem estar sofrendo. A gente vê muitas vezes peixes naturais muito mais magros que eles deveriam estar. A gente tem casos, relato, que peixe que tem um tamanho X, 60 centímetros. Então, existe uma relação linear ali, mais ou menos, que algumas espécies têm, que você consegue mais ou menos estimar o peso. E você está vendo que esses peixes estão mais magros. Então, é uma questão até natural. A gente fala, mas a natureza ele consegue se alimentar. Às vezes não, por falta de alimento. Então, a sardinha que está acabando, por exemplo, é o alimento de muitas espécies. E essas espécies que comem a sardinha têm que comer outros indivíduos. Às vezes, nutricionalmente, para elas não é tão interessante. E a ração, ela vem a aquicultura ela vem como uma alternativa para isso. Mas, é claro, se for feita de má qualidade, se for uma aquicultura com a ração não tão boa, com restos de comida, só... A gente falava aqui muito no Brasil do caso do panga, que é um peixe, um bagre, né, que está sendo comercializado no mundo todo e que fala, mas no Vietnã ele é alimentado com resto. Se esse peixe ele é cultivado de forma bem feita, talvez a gente consiga suprir essa questão. Mas é claro, mas o aspecto da carne dele é meio molenga. Isso é uma questão da espécie. Isso aí não vai ter milagre que vai fazer ela aparecer de outro jeito. Mas a gente consegue, sim, com rações de boa qualidade, suprir essa questão. André, Maíra, complementar alguma coisa? Acho que você já falou tudo. Eu acho que falou tudo. Desculpa, falei muito. Eu só queria complementar, posso só fazer uma complementação? Que eu acho que a aquicultura, além de tudo, ela e a FAO já está pontuando muito bem isso, ela vai ser... bom, o que a FAO já diz com clareza? É a atividade agropecuária que consegue acompanhar o crescimento populacional mundial. Primeiro ponto, que ela já diz. Então, assim, possivelmente ela está dizendo que matéria-prima pescado, peixe, né, suprimento disso, a tendência é ser da agricultura, daqui para frente. Já estamos vendo aí uma pesca, né, numa sobrepesca muito grande, né, um problema, como o Tuna muito bem apontou, falta de gestão, animais sumindo, né, recursos pesqueiros. Então, como o Tuna trouxe, eu acho que é muito importante isso, é entender que a aquicultura, possivelmente, daqui a um tempo, ela pode ser aquela que vai trazer o peixe para a gente comer. Né? Se chegar num momento de não tem mais sardinha, você não vai comer mais peixe? Não, você tem o peixe da produção ali, né? Você pode produzir algum, talvez não a sardinha, mas produzir a tilápia e botar ela para ser a forma de introduzir esse tipo de produto na nossa mesa, né?
é muito importante pensar nisso que a aquicultura traz. Né? Tá bom, desculpa. E é um dado interessante, tá falando da FAO, o Sofia, que foi um dado levantamento da FAO que eles fazem sempre, trouxe no ano passado uns dados muito interessantes. A aquicultura, ela já está quase junto com a pesca em termos de produção. Em termos de consumo, ela até já passou a pesca. A projeção para 2030, daqui para frente, é que a aquicultura cada vez mais se distancie da pesca. Porque a gente tem essa demanda, o mundo tem a demanda por proteína, existe falta de proteína de qualidade, mundialmente falando, e a aquicultura ela é um potencial muito grande. E aí, uma parte interessante em relação a isso é que determinadas espécies que não eram cultivadas começam a ser cultivadas. A gente tem esse gap ainda muito grande de espécies marinhas. Então, é muito mais fácil, aqui no Brasil, principalmente, espécies de água doce sendo cultivadas na aquicultura. O pacote tecnológico foi fechado mais rápido, mas as espécies marinhas é um nicho a ser explorado. Então, isso é uma questão cultural, é uma questão econômica, é uma questão ambiental. Então, a gente está falando de uma coisa muito séria. É a atividade, para mim, do futuro, em relação quando a gente fala de agricultura, de pesca, pecuária. A agricultura, para mim, é a coisa do futuro. Eu ia brincar assim que o pessoal dos insetos vai ficar de mal de você, Fernando. Não, porque para eles claro. o futuro é um inseto. Você agora Cada vai um falar puxa a agricultura... sardinha para o seu lado, a gente puxa a sardinha para o nosso. Eles puxam os gafanhotos para o deles, não tem problema. Tudo que vier para somar e tentar tirar um pouco do peso ambiental é bem-vindo, sem dúvida. E a terceira, esqueci a minha terceira pergunta. A do camarão. Sim. Então, a gente tem essa questão do camarão, isso ficou muito martelado na nossa cabeça. No Brasil, mas a questão da perda de habitat, né? Quando a gente fala, mas o camarão é o problema, não é a questão do camarão, o indivíduo em si ser o problema. A questão é que o pacote tecnológico que tinha para ele era perto dos manguezais, por conta da questão da vida deles. E aí existia, assim, essa problemática, existe ainda, não vou falar que ela acabou, é uma questão que a gente tem perdido muito o habitat natural, mas não só para a agricultura, para a construção de condomínios, em beiras de praia, lagoas que vão sendo, às vezes, urbanizadas. Então, todo aquele ambiente natural para essas espécies, elas vão perdendo. E aí a mortalidade delas aumenta, elas não conseguem se reproduzir, causam sérios danos ambientais. Na questão do camarão, hoje em dia, existe cultivos de camarão em tanques. Então, você já não precisa degradar o ambiente. É claro, existe custo para isso, nem sempre é barato, nem sempre o pequeno aquicultor vai conseguir manter essas áreas, mas existem tanques escavados, tanques suspensos, criação por bioflocos. Então, a gente tem toda uma demanda tecnológica que existe mundialmente, já é aplicada em vários países, que já não precisa tirar o mangue do camarão. Sabe? Então, é uma problemática, existiu, mas que ela pode ser contornada. Tá, eu tenho uma pergunta que a Jéssica, eu ia fazer, mas só porque a gente está, né, o tempo acelerando. Se você puder falar só rapidinho, aí eu passo para a pergunta da Jéssica, que é mais importante. Assim, porque essa ligação que eu fiz depois que eu li, né, da destruição do manguezal nos países tropicais, eu fiz uma relação com o preço do camarão, que abaixou muito. Aí eu queria saber se vocês sabem explicar por que abaixou tanto. Claro, continua sendo caro, mas é muito mais barato do que foi há 15, mesmo 20, 25 anos atrás. A questão de preço geralmente está ligada à oferta e demanda. Então, se você tem essa demanda que continua grande, as pessoas gostam de comer camarão, é um pescado muito interessante de consumir. Mas ela tem oferta maior por quê? Porque a aquicultura está vindo com peso nessas áreas. Então, se a gente conseguir produzir mais camarão, a tendência é que o preço dele não aumente tanto, se essas produções aumentarem. Mas, claro, produções ecologicamente corretas, por favor. Pergunta, tem as duas Jéssicas fizeram pergunta, aí a gente vai ter que fechar. A Jéssica queria resgatar a minha pergunta sobre descongelamento. Aí vamos ficar briga, né, entre os médicos veterinários e os nutricionistas. Por quê? A gente sempre ouviu que evitar o alimento congelado, o peixe congelado, por causa do descongelamento, a história dos cristais de água, perda de nutrientes, não sei o quê. André, bora lá, é com você essa. Nossa briga. Deixa eu falar com vocês. O que é o grande ponto do congelamento? Na verdade, esse ponto do descongelamento ele vai começar antes, no congelamento. A gente tem que trabalhar muito bem trabalhado
E aí vai ser para o pescado, mas para os produtos de origem animal no modo geral. Mas vou falar para o pescado, né? A gente tem que trabalhar muito bem, trabalhado no congelamento rápido. Tá? O que é o congelamento rápido? Existe ali uma faixa de temperatura, uma zona de temperatura que o peixe precisa passar, né? Quer dizer, precisa baixar a temperatura interna dele, tá? Que é até -5 graus. Então, ele de 0 a -5, ele tem que passar nisso aí no máximo em 2 horas. Tá? Fazendo isso direitinho, o que a gente vai ter? A gente tem um chamado congelamento rápido. Tá? Então, por exemplo, nosso freezer de casa, ele não faz isso. Tá? Ele faz um congelamento lento. Ele faz um congelamento mais... Quer dizer, o peixe vai passar do 0 para o -5, tá? Em mais de 2 horas. Esse é o problema. Qual é o problema que isso causa? Quando a gente tem esse congelamento lento, tá? Então, vamos lá, o rápido, ele é feito em equipamentos de indústria. O nosso doméstico não faz o rápido. Tá? Por isso que o pessoal sempre pergunta, por que eu não posso ter um freezer na minha indústria? Por isso. O freezer não vai trazer um congelamento rápido. Ele vai trazer um produto com congelamento lento. O que acontece? No congelamento lento, a gente forma cristais de gelo internos maiores. Eles ficam grandões. E aí, nesse processo, primeiro, na formação do cristal de gelo maior, você vai ter o rompimento das fibras, né? Já começa por aí. Aí sim, quando você tiver o descongelamento, né, as fibras já romperam, aí você vai ter uma exsudação enorme, e aí a gente vai ter uma perda enorme de nutriente, realmente. André, Tá? então o negócio é comprar congelado, não é comprar na feira e congelar em casa, então. Isso. É esse ponto. Por isso que porque na nossa casa vocês não vão conseguir, só se vocês comprarem um ultracongelador, mas não tem porquê, né, ter isso em casa, né? Tem que ser um freezer que a gente tem. E no freezer ele não nos dá essa opção, tá? Então, o ponto maior do congelamento é isso que você falou, Joé. Você comprou o peixe, congelou, descongelou, vai ser grande a perda. Vai. Por quê? Porque você fez errado. Porque o congelador da sua casa é lento. Ele não é rápido. Quando a gente tem um produto congelado, isso não vai... Quer dizer, até vai ter uma perda, claro, porque existe a perda, né, na ação conservante, mas a perda é ínfima, porque os cristais são muito menores quando criados, né, no congelamento rápido, e por conta disso você não tem rompimento de fibra muscular, o que não joga fora, né, no descongelamento dos nutrientes. Obrigada, André. Não, foi maravilhoso. A Maíra quer falar alguma coisa? Porque eu vou fazer a última pergunta. Eu acho pergunta, que tem a questão da forma como é descongelado também, não tem, André? Que tem que ser sempre na geladeira. Esse é um na outro geladeira. ponto importante. Descongelamento, gente, nunca é fora da geladeira. Então, eu vou comer um peixe congelado amanhã. Qual é a ideia? É hoje, eu já pensar nisso, eu já deixar ele lá dentro de um Tupperware, lá na minha geladeira, descongelando, para amanhã, dentro da geladeira, ele descongelar. Por quê? Se eu faço esse descongelamento externo, primeira coisa, eu vou botar ele aquela temperatura de crescimento de bactéria, né? Então, ali é a hora da bactéria crescer. E, além disso, isso também vai favorecer esse quadro, né? Então, de perda nutricional, perda de qualidade. Então, maravilha. Congelamento sempre dentro da geladeira. Maravilha. Gente, desculpa porque a gente está chegando no tempo. Eu sei que todo mundo quer tomar café da manhã, outros querem almoçar e a gente tem que seguir o tempo. E aí, daí já vem um monte de pergunta que eu nem vou fazer. Eu vou terminar a pergunta, acho que para os três, cada um dá o seu ponto de vista. André, rápido. Que a da Jéssica Oliveira, ela pergunta, né? Pensando no futuro... e o cultivo de peixes, vocês acreditam que as leis brasileiras deveriam ser mais duras ou revisadas? Eu pergunto, aproveitando essa pergunta, como seria a última colocação de vocês, se vocês quiserem falar alguma coisa desse futuro que vocês veem. Olha, 1 minuto cada um. Rapidamente falando, eu acho que sim, eu acho que as leis precisam ser revisadas, eu acho que isso já está acontecendo, a gente está com uma boa política com o Brasil aqui está sendo criado algumas leis que estavam faltando, está sendo discutido, eu estou podendo participar de alguns grupos técnicos de criação de legislação aqui no Brasil, que está sendo bem legal, está sendo visualizado a falta dessas legislações e como elas são importantes que devem estar presentes, né? Mas ainda a gente está em passinho de formiguinha, né? Ainda é aquela coisinha que a gente vai indo. Mas sim, eu concordo com a colega, eu acho importante.
para a gente até ter melhores apontamentos da cadeia aqui no Brasil, né? Mais corretamente. Utilização. Maíra, você. Eu acho que outro ponto não sei se necessariamente as leis serem mais duras, mas elas serem cumpridas. Porque tem muita legislação que é publicada e tal, e continua a mesma coisa, né? Então, e o que o Tuna tinha falado, né? De dar alternativas, né, ao pescador. Porque aquilo é o sustento, né, daquela pessoa. Então, não adianta você chegar para ele e falar, você não pode mais pescar esse recurso aqui. E não dá nenhuma alternativa. Como é que aquele cara vai sobreviver? Ele faz isso, o avô dele já fazia isso. Então, os trabalhos de extensão são muito importantes também para inserir, para trazer esses pescadores para o nosso lado, né? Claro. Para o lado ambiental. E, geralmente, a maioria tem muita consciência, assim. Acho que o Tuna vai saber falar melhor sobre isso. Eu faço um apelo aqui aos profissionais de marketing, os profissionais da gastronomia, para se aproximarem desse setor e fazer esse trabalho como foi feito, por exemplo, da Cavalinha. Já dar essas alternativas, mas ajudar a população também a entender que essa é uma boa alternativa. Só queria dizer que eu instigo o seu departamento de marketing aí, ó. Sim, para mim está na direita, põe para o outro lado, para mim. Então aqui, ó, eu instigo o departamento de marketing aqui, entendeu? Eu falo, vamos trabalhar, Adriano, vamos fazer Bora coisa. lá. Fernando, você. Vou encerrar para a gente finalizar. Jéssica, sua pergunta, ela não é só a nível brasileiro, é a nível mundial. Conhecimento nunca vai faltar, sempre tem que ter, e é uma corrida contra o tempo. Quando a gente fala de estoques pesqueiros que estão acabando e leis mais rígidas, é uma corrida contra o tempo. A gente está consumindo, a gente precisa consumir, a gente precisa dar emprego a essas pessoas. São pessoas extremamente... não vou falar conhecimento, às vezes, técnico. Pescadores, às vezes, não têm uma instrução muito grande, mas, em compensação, tem um conhecimento empírico tão grande. Se a gente trouxer eles para o nosso sabedoria, lado, talvez, né? A sabedoria, aquele conhecimento que é natural, o cara vê o mar, vê a coisa e sabe dizer. Se a gente trouxer eles para o nosso lado, na questão de alternativas para eles, ficou mudo. A gente não precisa, talvez, de leis tão rígidas, mas precisa, sim, que elas sejam cumpridas e que elas sejam cada vez mais, de fato, reais. E também não adianta só fazer lei da nossa cabeça. Ela tem que ter embasamento científico. Perfeito. Maravilhoso. Não pode ser da nossa cabeça. Muito bem. Gente, eu queria só chamar aqui, só lembrando que vocês estão falando, né, do conhecimento empírico, a gente fez um papo à mesa com uma antropóloga que estudou as mulheres e o mar. Depois entrem no nosso YouTube, que legal. Assistam, que é maravilhoso. Eu falo dessa palestra para todo mundo. Foi ótimo, foi maravilhoso. Muito legal. E eu vou ser obrigada a ser aquele papel de chata, que é cortar todo mundo, agradecer só a frase da Maristela, que eu prometi que eu ia ler. A Maristela fala: os técnicos da Emater já auxiliam no cultivo de peixes juntos à agricultura familiar. Ela viu isso no Rio Grande do Sul em janeiro. Só, né, a sua frase, Maristela, que tinha que ser colocada aqui. E, gente, muito obrigada por terem aberto o ano de 2021 do Papo à Mesa com essa discussão maravilhosa. E temos que fazer mais, porque as dúvidas são enormes. E é um setor que eu acho que não só para os profissionais da cadeia alimentar, mas também para o consumidor, é um tema muito carente de informação. Muito obrigada aos três, obrigada a todos por estarem aqui. Não vamos ter tempo, Adriano, de mostrar os nossos próximos eventos. Vocês entrem no nosso site, www.veraquiz.com, e, sobretudo, sigam a gente no Instagram, @veraquiz__, tem um monte de coisa acontecendo em 2021. Gente, obrigada, até a próxima. Tchau, até a próxima. Ele vai estar no nosso canal YouTube. Tchau. Tchau.